Trabalhei no Centro de Documentação e Diplomática da Fundação Alexandre de Gusmão, que é vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, e essa pesquisa, então, foi desenvolvida no Arquivo Histórico de Itamaraty, na coleção de recortes de jornais do Barão do Rio Branco. Todo tipo de reportagem de interesse do Barão do Rio Branco foi recortado e colado. E dentre esses recortes, caricaturas também relacionadas às relações exteriores e à própria imagem do Barão do Rio Branco. Isso me chamou a atenção pela minha formação em História e Arte, e eu comentei então com o meu chefe na ocasião, que era o embaixador Álvaro Franco, e ele então me incentivou, que era o presidente da Fundação Alexandre de Gusmão, ele então me incentivou a fazer então uma primeira pesquisa e levantamento, enfim, dessas caricaturas. E aí mais de 500 caricaturas foram levantadas, e dessas 500 caricaturas, então, selecionamos algumas para essa exposição chamada O Barão e a Caricatura. Uma primeira montagem dessa exposição foi realizada no ano 2000, e essa exposição foi concebida como uma exposição itinerante. Depois, então, houve um desgaste do material, e agora, por ocasião do centenário de morte do Barão do Rio Branco, então, eu fui convidada pela Fundação Alexandre de Gusmão para reorganizar essa exposição no âmbito das comemorações do centenário de morte do Barão do Rio Branco, 2012. De maneira que o que vocês estão vendo aqui na Biblioteca Nacional é essa reunião de caricaturas e charges, né? E nós privilegiamos nessa mostra os caricaturistas, porque o Barão do Rio Branco, ele gostava de caricatura, e ele gostava dos caricaturistas contemporâneos. E então é uma imagem do Barão que não é uma imagem dos textos apologéticos, uma imagem heroificada do Barão do Rio Branco, mas é uma imagem próxima ao público, né? Próxima à opinião pública, porque essas revistas ilustradas eram a imprensa da época que circulava, enfim. Então é interessante. E a valorização desses caricaturistas, J. Carlos, Alfredo Cândido, Calixto, Raul Pederneiras, que é o autor desse barãozinho, que é o sinalizador da exposição, né? Que eu acho muito simpático, e enfim, e tantos outros, Bambino, né? Herônio e tantos outros que ilustravam as revistas ilustradas, e não eram poucas, Malho, Fonfon, Careta e outras, enfim, né? Avenida, revista Avenida. Na revista Avenida é interessante que o próprio Barão do Rio Branco, ele desenhou uma caricatura de um colega seu de trabalho, de um diplomata, e essa caricatura foi publicada. Então o Barão do Rio Branco entra nessa exposição como um caricaturista. Raul Pederneiras, que, como eu falei para vocês, foi um intelectual de prestígio, né? Destacou-se como poeta, professor de Direito Internacional, da Faculdade de Direito, né? Como na Escola de Belas Artes, professor de Anatomia, enfim. Fundou a Associação Brasileira de Imprensa, Raul. Alfredo Cândido, que nasceu em Portugal. Era muito comum essa troca, né, de caricaturistas e a vinda de caricaturistas portugueses para cá nesse momento. Aliás, a maior imigração do século XIX foi de portugueses para o Brasil. E Alfredo Cândido, então, nasceu em Portugal e escreveu, desenhava, né, nessa revista A Larva. E ele fazia críticas ácidas ao Barão do Rio Branco, como eu comentei com vocês. E aqui, né, a tal alegoria, depois das críticas que ele fez, né, mostrando que uma alegoria aí, colocando o Barão para cima, num busto em bronze, né, e ele como tendo escrito uma história importante do Brasil através
das questões de fronteira que ele resolveu. Aqui é uma crítica ferrenha ao Ministério também, uma cena da Divina Comédia, e as árvores são os ministros e o presidente da República, árvores secas, né? Enfim, mostrando exatamente a cena do inferno, né? É a cena do inferno da Divina Comédia aqui, da nossa política, né? Uma crítica à política daquele momento. Então, esse recorte dessa exposição é um recorte do Barão do Rio Branco. É um recorte do olhar do Barão, é um recorte, inclusive, temporal do Barão do Rio Branco, durante a gestão que ele foi ministro, enfim, das Relações Exteriores de 1902 a 1902. Então, durante a sua gestão, ele colecionou essas caricaturas. Bom, agora eu acho que nós podemos perceber aqui diferentes imagens, diferentes momentos também da atuação do Barão do Rio Branco. Um primeiro momento, quando ele chega, é ovacionado, né, com grande expectativa da opinião pública, queria resolver a questão do Acre, né, que era uma região conflagrada e de difícil resolução, mas ele, como homem experiente, foi convidado por Rodrigues Alves para resolver essa questão e foi ovacionado e com essa esperança de que ele iria resolver, né? Então tem uma crítica nesse primeiro ano, enfim, que foi 1903, nós percebemos uma crítica das revistas em relação a essa problemática do Acre, em relação à imagem do Barão. Quando ele resolve a questão, então, as revistas o aplaudem, enfim. Então é interessante essa questão. Depois, um outro momento em que a imagem do Barão também ganha vulto foi em 1908, enfim. Então a gente vê, nós podemos perceber o Barão no leme da política externa brasileira, como um Bismarck, enfim. Então, o Barão foi um personagem dos mais caricaturados desse momento. Nós podemos ver também, além de caricaturas, o Barão fazendo anúncio de piano, porque naquela época ainda não tinha essa questão de direito de imagem, que é uma coisa atual, né? Enfim. Então, utilizava as figuras públicas para anúncios de charuto, de bombons, de piano. Então, aqui nós vamos ver o Barão anunciando um piano. Enfim, então tem alegoria também, tem uma alegoria do Barão sendo devocionado nessa questão do Acre. O Alfredo Crandes, que foi um grande crítico do Barão na questão, vamos dizer assim, se redime fazendo essa alegoria, botando o Barão do Rio Branco como uma estátua viva, né, tendo escrito páginas da história do Brasil, por ter resolvido questões de limites importantes, como palmas ou omissões, a questão do Acre, enfim, a questão com a Guiana Francesa. Então, de maneira que nós vamos percorrendo a exposição, né? Enfim, vocês vão tendo essa ideia, né, um pouco dessa coleção do Barão do Rio Branco e a percepção aqui da opinião pública e a valorização dos artistas. Tem também uma pequena biografia sobre cada um desses caricaturistas. Raul Pederneiras, por exemplo, que é autor desse Barãozinho, ele foi professor da Escola de Belas Artes e professor também de Direito Internacional Público. Vários diplomatas estudaram no livro do Raul Pederneiras, né? Mas é uma coisa importante, um colega dele da ocasião, da época, dizia: você, Raul, teve que se doutorar, né, em Direito Internacional, enfim, para poder ser caricaturista. Porque a caricatura, naquela época, era considerada lá embaixo das artes, né? Enfim, eles percebiam as artes como uma hierarquia das artes, né? No topo das artes plásticas estariam a escultura, pintura e arquitetura, e as artes menores. A caricatura, então, era considerada a menor da menor, não era considerada quase que arte nesse sentido. E a valorização do olhar do Barão para a caricatura é uma coisa muito interessante nesse momento, né? Enfim, então hoje nós percebemos a imagem como um documento.
A imagem fala mais do que 1000 palavras, né? E essa pesquisa é exatamente nesse sentido, a valorização da imagem como documento, né? Aqui não é a imagem como ilustração, mas a imagem como documento histórico, né? E exatamente nós podemos então perceber as relações internacionais e o contexto interno também do Brasil através das caricaturas, do traço dos caricaturistas desse momento.